Adivinha quem votou? Don't let me down. Don't let me down. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Eu, professor Eduardo, sigo ótimo. Bom, depois de algum tempo, voltamos a colocar vídeo no canal, aproveitando esse recesso escolar. E o professor, como vocês sabem, nunca para. Então, se a gente não tem aluno de forma presencial, vamos buscar aluno de forma online. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como se desenvolveu, como foi o conflito da Primeira Guerra Mundial. Um conteúdo em que muita gente gosta de saber. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Iniciando aqui um breve resumo do que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado ocorrido aí no início do século XX no território europeu, que envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, meu aluno, quando nós falamos de avanços tecnológicos, porque muito se fala sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, na questão bélica por si só, na questão da destruição em massa. Mas também nós podemos destacar, seja aí em sua apresentação de trabalho, eu não sei se você está assistindo esse vídeo para apresentar um trabalho, não sei se você está assistindo para fazer uma prova de vestibular ou até mesmo para agregar conhecimento, mas onde quer que você vá utilizar esse conhecimento, você pode destacar que os avanços tecnológicos permitiram muitos progressos que estão presentes até os dias atuais, como é o caso da internet, por exemplo, que é o advento dela vem surgir lá na Segunda Guerra Mundial, e que você já percebe a necessidade dos avanços tecnológicos permitidos desde a Primeira Guerra Mundial. Então é um ponto bastante interessante. Quais foram as possíveis causas para esse conflito dessa Primeira Guerra? Bom, nós podemos destacar a disputa de mercados internacionais, uma vez que o capitalismo aqui ele já estava muito bem consolidado. Nós podemos destacar o atrito entre as grandes potências por causa de questões coloniais, né? Caso você tenha a oportunidade de estudar através de um livro didático do 9º ano, por exemplo, você vai ver as disputas neocoloniais. A França também gostaria de uma revanche contra a Alemanha, justamente por ter perdido seu território da Alsácia-Lorena. Já vi questão de vestibular cobrando isso aqui, tá, pessoal? Então é bom deixar bem anotado. Um território aí pertencente à França, que a Alemanha havia tomado. E nós podemos destacar como o grande estopim para que viesse a acontecer essa Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, e assim também a sua esposa, chamada de Sofia. Não se preocupe, meu aluno, se você leu em algum lugar que o nome do arquiduque era Franz Ferdinand. São questões de tradução. Inclusive, no livro do 9º ano de História, o qual eu leciono, vem justamente com o nome do Franz Ferdinand, mas o Francisco Ferdinando se refere à mesma pessoa. Esse assassinato ocorreu no dia 28 de junho de 1914. E talvez você esteja com dúvidas, não sei, perguntando o seguinte, mas em que ano de fato iniciou essa Primeira Guerra Mundial? Foi exatamente nesse ano, né? Foi de 1914 até 1918, lá em Sarajevo, no território da Bósnia e Herzegovina. O autor do crime foi o Gavrilo Princip, também já vi questões de concurso, cobrando esse aqui, tá? Participante do grupo nacionalista Mão Negra, um grupo bastante conhecido, recomendo você pesquisar aí porque vai fazer sentido e vai conectar com esse assunto da Primeira Guerra Mundial. Bom, aqui eu coloquei para vocês duas imagens muito interessantes. A primeira imagem mostra justamente o Franz Ferdinand, vou grifar ele aqui de marca-texto para você observar aí, e ao lado a sua esposa Sofia, né? Ele, arquiduque aí do Império Austro-Húngaro, uma representatividade de poder enorme. E a imagem ao lado mostra justamente pouco tempo depois dele ter sido assassinado. Então você vê aí o tumulto ocasionado, né? Já imaginou? Vamos lá para o próximo slide. Bom, os países estavam armados e preparados para guerrear. Se você quiser reunir esse período aqui que eu acabei de falar e expandir ele de uma forma melhor, você pode falar sobre a paz armada, né? Um momento aí que os países começaram a se armar, mas até o momento não estavam ali de fato em um conflito, mas cada um estava investindo pesadamente
no aspecto bélico. Eles estavam armados, preparados para guerrear, esperando apenas o estopim mesmo. As potências reuniram-se em blocos. Aí aqui também vem uma parte muito importante, porque eu já vi também questões sobre isso. Era a preparação para um grande conflito. O mundo esperava uma guerra rápida, mas esta durou 4 anos e arruinou a Europa. Bom, professor, o senhor falou ali sobre os blocos, mas não disse quais eram. Ok, os blocos eram a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, formada ali pelas potências centrais, né? Entre a Tríplice Entente, nós podemos citar o Império Britânico, a França, o Império Russo, e veja que está destacado até 1917, que daqui a pouquinho eu vou explicar para você o porquê que ficou até 1917. E os Estados Unidos, a partir também de 1917. Por outro lado, na Tríplice Aliança, nós podemos destacar o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, né, representado ali também pelo arquiduque Franz Ferdinand, que acabou sendo assassinado, como você viu há pouco tempo, assim como o Império Turco-Otomano. Então eram potências que estavam aí em embate nessa Primeira Guerra Mundial. Para você ter uma noção melhor, eu coloquei um mapa aqui para você observar como estava dividido cada região. Você tem nessa cor aqui da Tríplice Aliança, você tem as cores esverdeadas mais para a Tríplice Entente, assim como as nações consideradas neutras. E aí, nós vamos destacar aqui um ponto principal nessa Primeira Guerra Mundial, que foi justamente a utilização das trincheiras. Tenho certeza que você já ouviu falar. Se não ouviu falar, então a partir de agora você vai ver. Para quem aí costuma gostar de jogos, gosta de estar jogando videogames ou até mesmo jogos no PC, vai lembrar de vários jogos, né? Onde vão ter várias partes em que destacam essas trincheiras. Bom, professor, afinal, o que seriam essas trincheiras? Nas trincheiras, os soldados conviviam com ratos, parasitas, lama ou até mesmo pó, frio e calor, conforme a estação do ano. Eram protegidas por grandes redes de arame farpado e por muitos homens armados com metralhadoras. Vocês observam aqui ao lado como essas trincheiras funcionavam, melhor dizendo. Inclusive, você pode utilizar aí em sua apresentação, em sua argumentação, ou até mesmo para conhecimento próprio, que aqui desenvolveu-se uma doença chamada pé de trincheira. Essa doença chamada pé de trincheira fazia com que muitos soldados ali que tinham seus pés molhados na lama iriam ficar por dias naquele estado e acabava entrando em um estado de gangrena mesmo, onde acabava perdendo membros de seu corpo, acabava apodrecendo um pedaço de seu corpo mesmo. Então foi uma situação muito complicada, muito difícil. As batalhas desenvolveram-se principalmente nelas, ou seja, nessas trincheiras. Não pode deixar de falar sobre elas. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e a doença também eram inimigas desses guerreiros. Então avalie que estávamos falando aí das doenças, e aqui também nós podemos destacar a fome, né? E aí talvez você esteja se perguntando, professor, mas qual era a vantagem de ficar entrincheirado? Você observa que aqui funcionava como se fossem barreiras para que esses soldados não fossem atingidos. E até mesmo quando veículos militares, como por exemplo um tanque de guerra, ele viesse a passar por aqui por cima, os soldados que aqui estivessem não seriam atingidos, né? A não ser que sofressem aí um bombardeio, porque a situação seria bem diferente. Vamos lá dar continuidade. Aqui, no desenvolvimento do conflito, nós podemos citar os seguintes pontos. Primeiro, o avanço dos inimigos era retardado pelo uso do arame farpado. Então, o arame farpado fazia com que muitos soldados não pudessem se desenvolver de uma forma mais veloz, e isso acabava fazendo com que eles fossem também atingidos durante a guerra. Funcionava como uma estratégia de guerra, né? Em segundo lugar, as infantarias eram armadas com muitas metralhadoras. Então, pessoal, as metralhadoras, dentre outros armamentos, o poder bélico foi algo que recebeu um investimento muito grande. Terceiro ponto, a partir de 1915, isto é, um ano depois aí do início dessa Primeira Guerra, os alemães começaram a usar gás tóxico.
A alimentação também era feita à base de carne, vegetais enlatados e até mesmo biscoitos. Os Estados Unidos da América vendiam alimentos, combustível, produtos industriais e máquinas para a França e a Inglaterra. Tudo isso por um sistema chamado de sistema de crediário. E eu vou te explicar agora o que foi esse sistema de crediário. É um sistema conhecido como compre agora e pague depois da guerra. Talvez você esteja se questionando, professor, e os Estados Unidos queriam vender sem estar recebendo isso? Mas é claro, porque uma hora isso deveria ser pago. E aí poderia ser pago com juros. Então os Estados Unidos utilizou isso como uma estratégia capitalista de reinvestimento. Com o passar do tempo, a situação ficava pior. Nós podemos destacar a destruição, a fome, a miséria, a matança. E aí os Estados Unidos da América começaram a temer que França e Inglaterra não pagassem as mercadorias compradas. Ou seja, se os dois países, a França e a Inglaterra, entrassem numa crise absurda, tudo aquilo que os Estados Unidos havia cedido, havia feito o sistema de crediário, os Estados Unidos iria perder. Então, os dois países deviam aproximadamente 2 bilhões de dólares aos americanos. Avalie o valor de toda essa mercadoria. E aqui eu não vou nem citar para você o aspecto de inflação. Bom, preocupados com um possível não pagamento dessa dívida, a população americana acabou incentivando a entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Então, no ano de 1917, no mês de março, mais precisamente, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra. Então esse fato acabou levando aí o Congresso americano, no dia 6 de abril, a declarar a guerra contra a Alemanha. Então os Estados Unidos, se já havia ali um certo motivo para entrar nessa primeira guerra, acabou tendo um motivo ainda maior. A entrada dos Estados Unidos nessa guerra foi muito decisiva, principalmente para a vitória da Entente, ou seja, daquela tríplice entente lá que você observou no slide, nos slides anteriores. O ano de 1917, meu aluno, ele é essencial para você entender o fim do conflito. Pois a Rússia, lembra que eu havia destacado que ela sai dessa guerra em 1917? Abandonou a guerra em razão do início de sua revolução. E os Estados Unidos da América, que até então só participavam da guerra como fornecedor, vendo seus investimentos em perigo, entram militarmente no conflito, mudando totalmente o destino da guerra e garantindo a vitória da Tríplice Entente. Então a Rússia vai buscar a Revolução Russa, vai buscar tentar implantar todo aquele sistema econômico totalmente contrário ao capitalismo, então acaba deixando de lado aí essa Primeira Guerra Mundial. Quais foram os resultados dessa Primeira Guerra Mundial? Primeiro de tudo, os perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, né? E aí você não pode falar de Primeira Guerra Mundial e não falar do Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes, alguns pontos haviam destacados, como por exemplo, a Alemanha iria ter o seu exército reduzido e a sua indústria bélica controlada, ou seja, não iria poder estar fazendo mais aqueles investimentos loucos que a Alemanha estava fazendo, assim como outros países. A Alemanha também teve que devolver à França aquela região lá, lembra que a gente destacou? A da Alsácia e Lorena? Então ela teve que devolver à França. Também teve que pagar o prejuízo da guerra aos países vencedores. Já imaginou? A Alemanha acabou tendo que arcar com todo o prejuízo. O resultado foi aproximadamente 10 milhões de mortos e milhões de feridos. Destruição da produção agrícola, da produção industrial e também um prejuízo econômico. Então não pense aí que não tenha um pensamento, digamos assim, inocente de que em uma guerra o vencedor ele existe de uma forma maravilhosa. O vencedor de uma guerra ele consegue se destacar economicamente. Na verdade não. O prejuízo econômico ele assolou toda a Europa, independente dos países que ali estavam pertencendo, neutros ou não. Aqui eu coloco para vocês uma imagem onde vocês podem observar uma representação sobre esse Tratado de Versalhes. Por último, famílias destruídas, crianças órfãs. Os Estados Unidos da América acabou tornando-se o país mais rico do mundo. O Império Austro-Húngaro, aquele mesmo lá do arquiduque Franz Ferdinand, acabou fragmentando-se.
o surgimento de alguns países como a Iugoslávia e também o desaparecimento de outros países. O Império Turco, após 200 anos de decadência, acabou dividindo-se. E se havia muita crise, havia também desemprego. Então o desemprego acabou aumentando na Europa. 4 anos após a Primeira Guerra Mundial, a Europa já não era mais a mesma. E aqui eu destaco para você, porque os presidentes foram substituídos, ou melhor, os presidentes substituíram os príncipes. Os automóveis, submarinos e aviões eram uma realidade que naquele período já estava se desenvolvendo com os avanços tecnológicos. O cinema, o rádio, tudo isso acabou expandindo-se pelo mundo, assim como as mulheres já lutavam pelos seus direitos. Então é isso, meu aluno. Agradeço por você ter tido a paciência de ter assistido até aqui. Se você puder, curta, compartilhe, comenta, mostra lá aquele amigo, mostra a amiga. Ó, fulano, eu sei que tu gosta de história, eu sei que tu gosta de Primeira Guerra Mundial. Mostra que você já vai estar me ajudando muito, beleza? Forte abraço, pessoal. Até a próxima.